Mais uma Pena Live. Hoje nós vamos resolver questões da OAB, olha que coisa maravilhosa, né? E aí já estou esperando vocês chegarem. Olá, pessoal do YouTube, tudo bom? Não se esqueçam de curtirem, dar um ok, se inscreverem no canal. Como eu disse para vocês, hoje nós vamos resolver questões da OAB. E aí o pessoal já tá chegando, né? Rafa, querida, um beijo grande. Lari, boa noite para todo mundo que tá entrando. Como vocês passaram o feriado? Passaram bem? Espero que vocês tenham passado bem. Que vocês tenham descansado, né? Olá, tudo bom, querida? Espero que vocês tenham descansado pra gente estudar mais um pouquinho hoje, né? Natália, boa noite, beijo, beijo, querida, beijo, Rafa, beijo pra todo mundo que tá chegando. Gabi, boa noite pra vocês. E aí, descansaram bastante no feriado? Espero que sim, né? Eu descansei um montão, na verdade. Fiquei assistindo aqui filminho do Netflix, aquela coisa maravilhosa. Todos esses dias aí de descanso, trabalhei um pouquinho também. E vamos que vamos, né, gente? Bora lá. Bom, gente, seguinte, para quem tá chegando agora, o que nós vamos ver nessa nossa Pena Live hashtag? Nós já estamos na Pena Live hashtag 14. E o que a gente vai ver nessa Pena Live de hoje? Na verdade, nós vamos revisar a questão da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. E vamos fazer alguns exercícios da OAB, para a gente fixar bastante esses conceitos. Na verdade, como a gente já falou de toda essa matéria na nossa Pena Live passada, aqui a gente vai reafirmar alguns conceitos e vamos exercitar, porque exercitar é sempre muito importante. E aí trouxe alguns exercícios da OAB de primeira fase, para a gente poder se exercitar aí, para vocês poderem entender as principais diferenças entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. E também em relação ao arrependimento posterior. Mas o que deixa mais dúvidas na nossa matéria é essa diferença entre desistência voluntária de um lado e arrependimento eficaz do outro, né? Porque o aluno ele não entende até qual momento perdura a desistência voluntária e até qual momento termina a desistência voluntária e começa o arrependimento eficaz. Marcinha aí também chegando, boa noite, querida, boa noite para todo mundo que tá chegando. Tô achando que o pessoal tá com um pouquinho de preguiça, né, nessa quarta-feira pós-feriado. Mas vamos lá, pessoal que tá aqui, ó, firme e forte comigo, né? Como diz o professor Pablo, não desiste não, hashtag falta pouco, hashtag penal é muito mais legal, e bora lá. Volto a dizer, gente, essa matéria ela é fundamental, não só para a vida, quanto para os exames de OAB. Então, eles gostam muito de perguntar sobre isso, exatamente porque essas distinções, elas fazem um verdadeiro emaranhado nos neurônios do aluno e o aluno não consegue diferenciar. E aí, quando chega no exercício, geralmente erra. Então, você que está aí me assistindo, né? As queridonas que estão aí me assistindo e quem for me assistir depois, que tem bastante gente assistindo depois de gravado, aí no IGTV, vai saber diferenciar uma coisa da outra. Tá certo, gente? Então, bora lá. Bom, para você que tá no nosso grupo do Telegram e recebeu aí, ó, Rafa tá falando, hashtag penal mais legal, com certeza, né? Para você que recebeu o meu material no Telegram, vocês viram que a gente fez aqui uma seta com todas as fases do iter criminis. Então, vamos relembrar aqui quais são as fases do iter criminis? Nós temos a etapa da cogitação, a etapa da preparação, a etapa da execução e a etapa da consumação. Nós temos 4 etapas no nosso iter criminis. Lembrando vocês que, pelo menos num primeiro momento, tanto a cogitação quanto a preparação não são puníveis pelo direito penal.
Por quê? Porque o direito penal ele só vai se ocupar a partir do início da execução, tá? Professora, mas existem alguns tipos penais que são preparação para outro crime. Por exemplo, o tipo penal de petrechos de falsificação, que nada mais é do que a etapa preparatória para o tipo penal de moeda falsa. É verdade, mas veja, quando o legislador quiser punir uma fase da preparação de outro crime, ele vai fazer isso expressamente através de um tipo penal específico. É isso que acontece também com o tipo penal de associação criminosa. O tipo penal de associação criminosa nada mais é do que uma etapa de preparação para a prática de outros crimes. E por que é punido? Porque embora seja uma etapa de preparação para outros crimes, o legislador erigiu essa conduta como um crime específico. Então, de início, tanto a cogitação quanto a preparação não vão ser punidas pelo direito penal. Elas só serão punidas pelo direito penal quando elas constituírem um tipo penal autônomo, quando elas constituírem um novo crime. Em regra, as etapas que são punidas, portanto, pelo direito penal, são as etapas da execução e da consumação. Tudo isso a gente já viu na aula passada, nós já matamos uma aluna enforcada na aula passada, que eu me lembro, né? E hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos repassar esses conceitos e vamos exercitar através dos exercícios de OAB primeira fase. Então, se vocês separarem aí na setinha que eu coloquei, né? Leide querida também entrou, um beijo pra você, saudades. Se vocês repararem na seta do material que eu mandei para vocês no Telegram, vocês vão ver que nós temos as 4 etapas do iter criminis: cogitação, preparação, e aqui eu dividi de uma forma mais minuciosa a partir da execução. Então, nós temos a execução, início, aí a execução tá em verde, ela vai até o rosinha, que é a consumação, o início da consumação, e aí a gente tem toda a etapa da consumação, que vai desde o início até o fim da consumação. E vejam aí, né, qual vai ser o momento, tudo isso para explicar o quê? Qual vai ser o momento da desistência voluntária? O momento da desistência voluntária vai ser após o início da execução, mas antes do término da execução. Então, vai ser assim, durante a execução, depois do início da execução, mas antes da consumação. Então, vocês podem ver aí, vou representar aqui para quem tá sem o material, tá? Com essa canetinha aqui. Então, vamos supor o seguinte, aqui é o iter criminis. Aqui é o início da execução, tá? Aqui é o início da consumação. Aonde que vai acontecer a desistência voluntária? Vai acontecer exatamente nesse intervalo. Depois do início da execução e antes da consumação. E quando que vai acontecer o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz vai acontecer nesse intervalo aqui. Depois do início da consumação e antes do término da consumação completa. Então, essa é a principal diferença que você precisa gravar aí na sua cabeça, né? A desistência voluntária, ela vai acontecer durante a execução, antes da consumação. E quando que vai acontecer o arrependimento eficaz? Após o início da consumação, antes do fim da consumação. E o arrependimento posterior? O arrependimento posterior vai acontecer depois da consumação completa. Então, essas são as 3 fases. Professora, como que eu sei a diferença entre execução, consumação completa? Como que eu vou saber? Nos exercícios da OAB, vai cair principalmente o tipo penal de homicídio. Então, é a ele que nós vamos nos ater. Quando a gente efetua os disparos, então quando eu pego uma arma, vamos supor que seja uma morte por tiros, né? Por emissão de projétil. Eu pego a arma. Quando eu disparo, eu iniciei a execução. Ah, professora, mas e se nenhum tiro pegou a vítima? Não interessa. Eu iniciei os atos de execução, eu comecei a disparar a arma, tá? A partir deste momento eu tenho o início da execução. Quando que eu vou ter a consumação? Então, veja,
O início da consumação, na verdade, assim, a consumação, ela vai se iniciar com a lesão ao bem jurídico protegido. Então, veja, quando que eu tenho o início da consumação do crime? Quando esse projétil se aloja no lugar vital do corpo da vítima. Por quê? Porque veja que é só a partir deste momento que a vida dela está sendo aí lesada. Professora, mas e se eu quero atirar na vítima e eu atiro, mas eu não consigo acertar nenhuma região vital? Eu acerto o braço, acerto a mão. Veja, gente, acertar o ombro ou acertar a mão tem potencialidade lesiva por si só para matar a vítima? Respondam aí para mim. Se eu dou um tiro na mão, ou dou um tiro no ombro da vítima, ou dou um tiro no pé da vítima, esse tiro, por si só, considerando que a vítima ela não tem nenhuma doença específica, tá? Considerando que a vítima não é hemofílica, que a vítima não é diabética, que a vítima não tem hipertensão, nada disso, tá? Um único tiro na palma da mão, ou no pé, ou no ombro, tem potencialidade lesiva por si só para matar a vítima? Respondam aí pra mim. Alguém responde aí pra mim, por favor, se tem potencialidade lesiva? Um tiro na mão, um tiro na pé, por si só, vítima saudável, tem potencialidade lesiva para matar a vítima? Não, Marcinha tá aqui respondendo, né? Cauê também, regra não, exatamente. Então, veja, eu tenho aí o início da consumação do crime de homicídio? Não. Eu tenho a execução. Então, eu quero matar a vítima. Eu dou um tiro na vítima, só que eu não atiro bem. E aí eu acabo acertando o pé da vítima. Eu iniciei a execução do meu crime? Iniciei a execução. Iniciei a consumação? A consumação não. Por quê? Porque eu não atingi numa região vital. Então, por isso é que eu ainda estou no terreno da execução, não estou no terreno da consumação. Eu só estarei no terreno da consumação depois que esse projétil consegue se alojar numa região vital da vítima. Que eu sei que esse projétil tem potencialidade lesiva por si só para matar aquela vítima. Ou porque eu atingi a região da cabeça, ou porque atingi a região do tórax, ou a região abdominal, alguma região vital daquela minha vítima. E isso, gente, vai fazer toda a diferença pra gente na hora de resolver os exercícios da OAB. Vocês vão perceber aqui a hora que a gente for resolver, tá bom? Então, é isso. O agente quer matar a vítima. Disparou, iniciou-se a execução. Iniciou-se a consumação? Ainda não. Para a gente ter o início da consumação, eu preciso que aquele projétil se aloje ou acerte um local vital do corpo da vítima, cabeça, tórax, abdômen. Se não aconteceu isso, não tem o início da consumação. Professora, e a consumação completa? Quando que vai acontecer? Consumação completa vai acontecer quando aquela vítima morre, certo? Considerando que o tipo penal de homicídio é matar alguém. Simples assim. Professora, e o arrependimento posterior? O arrependimento posterior, ele vai acontecer depois da execução completa do crime. Professora, mas eu posso usar arrependimento posterior para homicídio? Não. Arrependimento posterior, gente, quando a gente for pensar, a gente tem que pensar sempre no binômio desistência voluntária e arrependimento eficaz, que serve para todo e qualquer crime, tá? O arrependimento posterior, ele vai servir apenas para crimes patrimoniais. E por quê? Porque ele acontece depois da consumação total do crime e vai servir simplesmente como uma causa de redução da pena de 1/3 a 2/3, tá? Então, ele é diferente da desistência voluntária e do arrependimento eficaz.
Por que ele é diferente? Primeiro, porque ele só vai servir para crimes patrimoniais. Segundo lugar, porque ele vai ser uma mera causa de diminuição de pena. Terceiro lugar, porque ele tem um momento para acontecer. Ele só vai ser válido se ele acontecer até o recebimento da denúncia ou da queixa. Para quem não sabe, o recebimento da denúncia ou da queixa marca o início da ação penal. Professor, e a desistência voluntária e arrependimento eficaz? A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, eles são mais poderosos do que o arrependimento posterior. Por quê? Porque caso caracterizada a desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responderá somente pelos atos até então praticados e não pela sua intenção, por aquela ação finalisticamente orientada, como a gente fala, conforme o finalismo, conforme a teoria da ação final. Então, por exemplo, se eu quero matar, preciso de uma vítima aqui, né? Eu vou matar o Cauê, que foi quem comentou por último. Então, se eu disparo em relação ao Cauê, quero matar o Cauê. Vamos supor que a bala se alojou no tórax do Cauê. Cauê está com uma hemorragia interna, está começando a morrer. Eu, me arrependo de tudo aquilo, pego o Cauê, socorro o Cauê, levo para o primeiro hospital, ele é internado, tem uma cirurgia e passou bastante mal, mas continuou vivo, tá? Ficou internado lá uns 2, 3 meses, mas ficou vivo. Então, veja, neste caso, eu, Heloísa, responderei não por tentativa de homicídio, e sim por lesão corporal de natureza grave. Isso significa que aquela vontade finalisticamente orientada de matar o Cauê, que era aquela minha vontade inicial, como eu mudei essa vontade e eu realizei atos no sentido de impedir aquele resultado, a lei me traz uma benesse. Então, essa é mais uma benesse de política criminal, né? Por que eu vou punir essa pessoa por tentativa de homicídio se ela mudou a sua intenção no meio do iter criminis e conseguiu de alguma forma alterar o resultado morte? Não vou puni-la por tentativa de homicídio, vou puni-la por aquele dano que ela efetivamente causou, que foi a lesão corporal. Então, gente, até aqui tudo bem, tudo certinho. Vamos para os exercícios, que aí vocês vão entender melhor. E aí, para quem tá com dúvida, por favor, entra lá no grupo do Telegram, baixa o material, porque com o material fica muito mais fácil de vocês entenderem esses momentos, tá? Eu fiz lá uma setinha toda esquematizada, toda coloridinha, toda linda, maravilhosa. Então, por favor, entre lá no Telegram de forma totalmente gratuita e pegue o material não só dessa Pena Live, como das Pena Lives passadas, tá? Tá lá, bonitinho, disponível para vocês. Bom, o nosso primeiro exercício aqui, que nós vamos verificar, é da OAB, já é bastante antigo, tá? De 2010. Ah, minha querida Maili entrou, tô vendo um monte de gente aqui, né? William, Nayara, Luan, Ailana, Albert, Maili, agora um beijo para todos vocês, muita saudade de vocês, viu? Beijo grande, diamante para todos vocês. E o nosso primeiro exercício, então, é de 2010, né? Já faz um tempinho, mas vira e mexe, a gente tem algumas questões assim caindo nas nossas provas. Um funcionário público apropria-se de valores particulares. Gente, olha aqui, ó, falou de valores, a luzinha, o alerta do arrependimento posterior já se acende. Por quê? Porque desses 3 institutos, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, o único que diz respeito especificamente a crimes patrimoniais, sem violência ou grave ameaça à pessoa, é o arrependimento posterior, tá? Então, a luzinha do arrependimento posterior já fica ali, ó, alerta. Um funcionário público apropria-se de valores particulares, dos quais tinha posse em razão do cargo, em proveito próprio. Posteriormente, acometido por um conflito moral, arrepende-se e antes do recebimento da denúncia, então veja um outro dado importante, né? Ele se arrependeu e antes do recebimento da denúncia, que marca o início da ação penal, por ato voluntário, restitui os valores indevidamente apropriados e repara totalmente os danos decorrentes de sua conduta.
Então, veja que um funcionário público, né? Só para vocês saberem aqui, qual crime esse funcionário público praticou? Esse funcionário público praticou o crime de peculato. Por quê? Porque ele tinha a posse desses valores em razão do cargo exercido. Isso diz respeito ao tipo penal de peculato apropriação. Nós temos 6 modalidades de peculato, né? Mas nessa nós temos a modalidade peculato apropriação. E ele restitui esses valores até antes do início da ação penal, antes do recebimento da denúncia. De acordo com o Código Penal, a hipótese será de causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior, tá? Então, vamos lembrar aqui que o arrependimento posterior, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Aqui o Cauê tá falando o seguinte, ele desviou os valores. E aí, essa é uma dúvida muito comum dos alunos, que não diz respeito a arrependimento posterior, mas assim ao tipo penal de peculato. Vejam aqui, gente, qual a diferença entre peculato desvio e peculato apropriação? A diferença principal é o seguinte, no peculato apropriação, o funcionário público, ele se apropria dos bens que estão sob sua posse em razão do cargo exercido para si mesmo. No peculato furto, ele não vai desviar para si. Isso significa que aqueles valores, eles continuam na administração, tá? Mas ele vai desviar a finalidade daqueles valores. Então, aqui, nesse caso, Cauê, nós estamos falando de peculato apropriação, porque de início ele pegou para si, né? E o crime efetivamente se consumou na medida em que ele inverteu a posse em propriedade. A diferença, então, ele será punido por peculato apropriação. A diferença é que ele terá uma diminuição de pena de 1 a 2/3 na terceira fase do cálculo da pena. Vamos lembrar, né, aqui que o cálculo da pena é trifásico, por conta do arrependimento posterior, tá bom? Um beijo para todo mundo que tá entrando aqui, né? Isso, peculato apropriação, exatamente, tá? Não é peculato desvio. Cuidado com isso, porque às vezes o próprio exercício, ele te leva a erro. Embora tá escrito aqui, né? Não, tá escrito apropria-se. Exatamente, é peculato apropriação. No exercício tá apropria-se. Mas mesmo se tivesse desviou em proveito próprio, isso também é apropriação, tá? Porque o peculato desvio só vai acontecer quando o funcionário público muda a destinação daquele valor, não pega para si, mas muda a destinação do valor. Muda no que o valor seria empregado. OAB, o Exame Unificado 2007.3. Vamos lá. Alonso, com evidente intenção homicida, praticou conduta compatível com a vontade de matar Betina. Então, veja, aqui nós temos a seguinte situação, né? Alonso tinha a intenção de matar e praticou o ato compatível com a vontade de matar. Vamos supor aí uma situação em que ele quer matar a Betina e ele disparou em relação a Betina. Ou ele quer matar a Betina e ele deu facadas na Betina, tá? Uma situação mais ou menos assim. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, vamos lá, letra A. Caso Alonso interrompesse voluntariamente os atos de execução, caracterizar-se-ia desistência voluntária e ele só responderia pelos atos já praticados. Então, vamos ler de novo. Então, o Alonso, ele iniciou os atos de execução, aqui não tá falando nada de consumação, então ele iniciou os atos de execução e se ele interrompesse voluntariamente por sua própria vontade os atos de execução, isso caracterizaria a desistência voluntária e ele só responderia pelos atos já praticados. Falso ou verdadeiro? Responde aí, gente, responde aí pra mim, deixa eu ver se vocês estão ligados. Falso ou verdadeiro?
Respondam aí pra mim. Nath, acabou de entrar, um beijo, saudades de você. Responde aí pra mim se é verdade, se é verdadeiro ou se é falso. Então, veja, vamos pensar aqui em atos de execução, né? O Alonso disparou em relação a Betina. Vamos supor que ele nem tenha acertado a Betina, tá? Disparou lá, acabou indo pro teto o tiro, não acertou a Betina. Isso significa que nós estamos no terreno da execução, certo? Durante a execução, antes da consumação. E ele interrompeu voluntariamente, porque ele quis. Bom, então é verdade, né? Então vocês estão colocando aqui que é verdadeiro, e efetivamente é verdadeiro. Por quê? Porque ele interrompeu voluntariamente os atos de execução e ele só vai responder, como se trata de desistência voluntária, porque nós estamos no terreno da execução, ele só vai responder pelos atos já praticados. Verdadeiro, está certíssimo. Agora vamos ver por que as outras estão erradas, tá? B. Caso Alonso utilizasse os meios que tinha ao seu alcance para atingir a vítima, mas não conseguisse fazê-lo, ele só responderia por expor a vida de terceiro a perigo. Gente, essa é falsa, né? Por que é falsa? Por qual crime ele responderia? Ele responderia por tentativa de homicídio. Por quê? Porque olha aqui, se ele se utilizasse de todos os meios que tinha ao seu alcance, mas não conseguisse, então aí ele só não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dele. Se ele só não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dele, isso é tentativa. Então, ele responderia por homicídio tentado da Betina. Letra C. Caso Alonso fosse interrompido durante os atos de execução, então eu ainda estou no terreno da execução, por circunstâncias alheias à sua vontade, não chegando a fazer tudo o que pretendia para consumar o crime, não se caracterizaria a tentativa de homicídio, mas lesão corporal. Gente, isso também tá errado, é falso. Por quê? Porque para que eu tenha desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, é necessário que o próprio agente mude a sua vontade. Aqui na letra C já está falando, né, que ele foi interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, não vai ser nenhum dos três. Então, aqui também nós estamos no terreno da tentativa. Homicídio tentado da Betina, portanto, essa letra C é falsa. Rodrigo tá perguntando aqui, Pro, se ele atira e não acerta e se arrepender e não atirar mais, ele responde por tentativa? Rodrigo, nesse caso não, né? Nesse caso, se ele inicia a execução, então ainda estamos no terreno da execução. Como ele não acertou a vítima em região vital, a consumação ainda nem começou, certo? E ele, então, muda a sua vontade. Ele queria matar, deu o primeiro tiro, o tiro ricocheteou no teto, foi pro muro, aquela coisa toda, mas não acertou a vítima. Não acertou a vítima numa região vital. E ele muda a sua intenção e desiste daquilo. Nós estamos falando do que aí, gente? Quem pode responder aí pra mim? Nesse caso do que o Rodrigo perguntou, nós estamos na desistência voluntária, no arrependimento eficaz ou no arrependimento posterior? Lembrando aqui, estamos no terreno da execução, início da execução, mas a consumação ainda não começou. Por que a consumação ainda não começou? Porque a consumação só começa quando o tiro acerta uma região vital do corpo da vítima, certo? Se não atingiu nem o corpo da vítima, a consumação não começou, certo? Desistência voluntária, exatamente, muito bom, gente, sinal que vocês estão entendendo, né? Então, desistência voluntária, por quê? Porque nós estamos no terreno da execução antes da consumação. Tudo bem, Rodrigo? Tudo certinho aí? Pessoal que acertou, parabéns, tá? Cauê, porque não atingiu a vítima? Não, Cauê, porque não atingiu a vítima numa região vital. Se tivesse atingido a vítima, por exemplo, na palma da mão, no pé, no ombro, na perna, também seria desistência voluntária,
tá? A gente só começa a falar de arrependimento eficaz depois que o tiro tem a potencialidade lesiva, a lesão, né? Tem a potencialidade lesiva por si só para matar a vítima, tá? Professora, e se eu corto o membro da vítima e deixo ela sangrando lá até morrer? E aí, num determinado momento, eu mudo de ideia, né? Antes dela morrer de hemorragia, vou lá, estanco o sangue e socorro a vítima. Nesse caso, gente, nós estamos no terreno do arrependimento eficaz, né? Porque se você corta um membro da vítima, ela vai ter ali uma hemorragia. Essa hemorragia, ela vai operar de forma rápida e, claro que depois de algumas horas, essa vítima estará morta. Então, no caso de amputação de membros com hemorragia é diferente, tá? Aqui eu tô falando de tiro em região que não é vital, tudo bem? A minha querida Maria Angélica, um beijo grande pra você, morrendo de saudade, um beijo muito grande pra todo mundo que tá chegando agora. Bom, aí depois, letra D de dado. Caso Alonso não fosse interrompido e após praticar tudo o que estava ao seu alcance para consumar o crime, resolvesse impedir o resultado, obtendo êxito neste ato, caracterizar-se-ia o arrependimento posterior, mas ficaria afastado o arrependimento eficaz. Então, vejam aqui, gente, depois que ele praticou tudo que estava a seu alcance para consumar o crime, ele resolve impedir o resultado. Aqui, como ele já praticou tudo que estava ao seu alcance para se consumar o crime, a execução já terminou. Então, aqui a gente está considerando que o Alonso já atingiu o corpo da Bettina numa região vital. Aqui já terminou a execução e começou a consumação. Se ele se arrepende neste momento e evita o resultado, nós estamos no terreno do arrependimento eficaz e não do arrependimento posterior, porque arrependimento posterior é só para crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Bom, gente, então, em relação a esse, é isso, né? Tô sentindo aqui que vocês estão entendendo, vocês estão indo bem. Se vocês tiverem dúvidas, essa pena live aqui é exatamente para isso, tá? Tô fazendo exercício com vocês, para vocês mandarem as suas dúvidas, pra gente poder ir aparando as arestas, porque essa diferença é uma diferença bem complicada, o aluno, ele se engana todo, e aí é importante treinar, é importante que vocês mandem as dúvidas pra gente discutir aqui, porque muitas vezes a dúvida de um é a dúvida de vários, tá bom? Então vai mandando a dúvida aqui enquanto eu vou resolvendo os exercícios. Essa daqui é ótima, adoro essa. É de 2007, né? Da OAB. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tipo penal de estupro. O tipo penal de estupro, ele se consuma com a prática da conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, gente, aqui eu não falo apenas da cópula vagínica, mas estou falando de várias outras formas da prática de estupro. Coito anal, a questão sexo oral, a questão invasiva da mão nas partes íntimas da vítima, tudo isso caracteriza o tipo penal de estupro, desde que não haja consenso entre vítima e agressor. E lembrando aqui que o estupro, ele pode ser praticado tanto pelo homem quanto pela mulher, e pode ser vítima de estupro tanto o homem quanto a mulher. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, então veja, o Filolau não queria nada além do coito vagínico. Ele só queria o coito vagínico, introdução, pênis na vagina. Não conseguiu manter o seu pênis ereto, em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Ou seja, ele não teve ereção e, desta forma, não conseguiu manter o seu pênis ereto. Por conta disso, ele desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Neste caso, é correto afirmar que... Então, cuidado, por quê? Porque esse exercício aqui, ele é capcioso.
Por que ele é capcioso? Porque se a gente considerar o estupro, a possibilidade de estupro, não só pela conjunção carnal, mas pelas demais modalidades que caracterizam o tipo penal de estupro, a gente poderia falar aí não numa tentativa, num crime tentado, mas sim numa desistência voluntária, tá? Uma desistência voluntária. Mas o exercício deixou aqui pra gente que a única intenção dele era a prática da conjunção carnal. Então, nós temos que considerar, dentro do estupro, não as variadas formas da prática do crime, mas unicamente a prática do crime através da conjunção carnal. E considerando que sua única intenção era a conjunção carnal, ele não conseguiu a ereção e ele desistiu porque ele não teve a ereção, veja, neste caso, ele não praticou o crime, não foi porque ele mudou a sua intenção, e sim porque ele foi impedido por circunstâncias alheias à vontade dele. Ainda que essa circunstância alheia à vontade dele seja uma questão relacionada ao seu próprio organismo, à sua própria fisiologia, ao seu membro que não teve ereção. Então, neste caso, qual vai ser a resposta? A resposta aqui é letra D de dado. Filolau deve responder por tentativa de estupro. Volto a falar para vocês aqui. Por que tentativa de estupro e não desistência voluntária? Porque aqui o exercício deixou muito certo para vocês que a única intenção dele era a prática do estupro através da conjunção carnal, que envolve, né, o pênis, e no caso ele não teve a ereção necessária para essa prática. Então aqui não é que ele desistiu, que ele mudou de ideia, mas sim que ele não conseguiu praticar o crime por uma circunstância diversa da vontade dele, relacionada ao seu próprio organismo. Por isso que aqui nós falamos em tentativa. Professora, mas e se o exercício não desse esse dado, que a única intenção dele era praticar a conjunção carnal, a cópula vagínica? Então aí, como ele não, vamos supor que o exercício estivesse assim, que ele tentou a cópula vagínica, mas como ele não teve ereção, ele saiu da cena do crime e largou a vítima lá. Neste caso, nós estaríamos no terreno da desistência voluntária. E por quê? Porque o agente ele não precisa ter a ereção para praticar o estupro em outras modalidades. Por exemplo, colocando a mão ou o dedo em partes íntimas da vítima, ok? Aqui só existe a tentativa porque o exercício deixou expresso que a única vontade dele era a conjunção carnal e ele não teve ereção, ok? Tudo certo, gente? Muito cuidado com o exercício, porque, como eu disse pra vocês, ele é um exercício capcioso e é por isso que eu gosto tanto dele, porque a gente vê que, às vezes, as provas da OAB têm determinadas pegadinhas. Então, muito cuidado. E, assim, dica de ouro, leia muitas vezes o exercício, porque o próprio exercício, ele já te traz o caminho das pedras. O exercício, ele já vai levantando a bola. Para quem sabe, para quem tem o conteúdo, você vai lendo a questão, você já vai levantando as bolas, né? As luzes amarelas, elas já vão acendendo. E você já sabe qual dado você vai levar em consideração, tá? Foi o que aconteceu aqui. Bom, depois a gente tem um próximo exame, que é de 2016, é o exame 19, né, da OAB. Durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca com a intenção de matá-lo. Então, como que nós vamos calcular, como que nós vamos raciocinar aqui? Bom, uma discussão, Teodoro Valentim, o Teodoro golpeou a barriga do Valentim com uma faca, intenção de matá-lo. Veja, barriga, eu já penso, região vital. Região vital, provavelmente, se eu tiver que decidir entre desistência voluntária e arrependimento eficaz, eu já fico no arrependimento eficaz, né? Golpeou na região vital, provavelmente, aí deve ter causado uma hemorragia interna, deve ter cortado algum membro, deve ter feito alguma coisa aí dentro dessa barriga. Ok. Ocorre que, após o primeiro golpe, olha como exercício ele pode dar uma reviravolta.
Após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebeu a incorreção de seus atos e optou por não mais continuar golpeando Valentim. Parou de golpear Valentim. Apesar de saber, aqui tá o pulo do gato, tá? Qual é o pulo do gato? Apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Então, o que o exercício está fazendo? Ele é capcioso também, muito parecido com aquele anterior. O exercício, ele te faz pensar que é numa região vital, e é numa região vital, mas foi uma facada de raspão. O que o final do exercício traz pra gente é exatamente isso, né? Apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Então, veja aqui eu não estou no terreno da consumação ainda. Eu estou no terreno da execução. Quando que vai começar a consumação? Quando eu dou o golpe na barriga, só que esse golpe não é de raspão. Esse golpe realmente tem a potencialidade lesiva de matar o Valentim. Isso significa o quê? Significa que se ele parou por sua própria vontade antes do início da consumação, nós estamos no terreno do quê? Da desistência voluntária, E isso significa que ele só vai responder pelos atos até então praticados. Nesse caso, ele vai responder por lesão corporal. Disso daqui resulta que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Olha aqui. Neste caso, Teodoro responderá pelo crime de lesão corporal em virtude da desistência voluntária. Qual é a pegadinha aqui? A pegadinha é que o início do exercício fala na região da barriga. Então, a gente já pensa que a consumação começou a acontecer. Mas não, nós ainda estamos na execução. A execução ainda não terminou. Por quê? Porque só termina quando atinge a barriga numa profundidade tal que cause uma hemorragia interna. Tudo bem? Por que as outras não estão corretas? Vamos verificar aqui. Letra A. Não responderá por crime algum diante do seu arrependimento. Também não é assim, né, gente? A gente sabe que nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responde pelo crime correspondente aos atos até então praticados. Se ele golpeou na barriga do Valentim, causando uma lesão, ele vai responder por lesão corporal. Letra C. Responderá pelo crime de lesão corporal em virtude do seu arrependimento eficaz. Então, veja, aqui não é arrependimento eficaz, é desistência voluntária. E por quê? Porque aquele único golpe, por si só, não tinha potencialidade lesiva para matar a vítima. Se não tinha potencialidade lesiva para matar a vítima, nós estamos ainda no terreno da desistência voluntária e não do arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele só acontece durante a consumação do crime. E para no homicídio a gente ter o início da consumação, é necessário que aquele golpe seja capaz, por si só, de tirar a vida da vítima. E o próprio exercício falou que aquele único golpe era superficial e que não tinha essa potencialidade lesiva para matar a vítima. Então, nós estamos na desistência voluntária. Letra D. Responderá por tentativa de homicídio. Não é tentativa, por quê? Porque o próprio Teodoro desiste, ele muda de ideia. Independentemente de você falar desiste ou se arrepende, ele muda de ideia. O que interessa é isso. Ele muda de ideia. Então, por isso que a gente não pode falar de tentativa. Porque a tentativa, ela sempre vai acontecer para circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, na tentativa, o agente continua com aquela vontade de alcançar o resultado, morte, mas o crime não acontece porque alguma outra circunstância vai impedir que aquela pessoa atinja aquele resultado. O nosso próximo exame, o nosso próximo exercício aqui, que é o último exercício da nossa série, é de 2015, tá? É o 18º. Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Bom, gente, TV, a gente já pensa aqui. Pode ser desistência voluntária? Pode. Pode ser arrependimento eficaz? Pode. Mas o que é próprio de crime patrimonial é o arrependimento posterior. Então, a luz amarela do arrependimento posterior já fica aqui piscando, né?
Mário subtraiu uma TV do seu local de trabalho. Ao chegar em casa com a coisa subtraída, é convencido pela esposa a devolvê-la, o que efetivamente vem a fazer no dia seguinte, quando o fato já havia sido registrado na delegacia. Então veja, quando ele subtrai uma TV do seu local de trabalho, como o exercício não fala que ele tinha a posse dessa TV, né? A gente não pode falar em apropriação indébita. Aqui nós falamos em furto mesmo, crime de furto. Só que a esposa dele convenceu ele a ir lá e restituir a TV. Então veja, o comportamento de Mário, de acordo com a teoria do delito, configura: letra A, desistência voluntária, não podendo responder por furto. Gente, aqui, a partir do momento que ele pegou a TV do local de trabalho e levou para casa dele, o crime de furto já se consumou. Por quê? Porque ele já ele já se comportou como dono da coisa. Então, a gente já tem aí o animus reincipi habendi e a gente já tem a retirada da coisa da esfera do dono. E a partir do momento que ele tira a TV de lá e leva para sua casa, o crime de furto já aconteceu, tá? Então, nós não podemos falar nem desistência voluntária e nem arrependimento eficaz. Letra B, arrependimento eficaz, não podendo responder por furto. Também está errado. Por quê? Porque a partir do momento que ele tira a TV do trabalho e leva para sua casa, o crime de furto já se consumou. Arrependimento posterior, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena. O que significa isso? Bom, arrependimento posterior está correto. Por quê? Porque ele restitui a TV depois que ele consumou o crime. Esse crime é um crime patrimonial, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, então é possível o arrependimento posterior. E por que o exercício fala, né? Com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico da pena? Porque o cálculo da pena para todo e qualquer crime, ele é feito em 3 etapas. Então, na primeira etapa, nós vamos analisar, o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais. Na segunda etapa, ele vai analisar as agravantes e atenuantes. E na terceira etapa, ele vai analisar as causas de aumento e de diminuição da pena. Veja que o arrependimento posterior, ele é causa de diminuição da pena. Se é causa de diminuição da pena, o juiz vai levar em consideração a diminuição na terceira fase do cálculo. Por isso que o exercício fala, né, com reflexo exclusivamente no processo dosimétrico, ou seja, com reflexo exclusivamente no cálculo da pena, que é exatamente isso que o arrependimento posterior vai fazer. Ele não vai mudar a tipificação daquele fato, ele vai simplesmente trazer uma causa de diminuição de pena. E nós sabemos que a causa de diminuição de pena ela é calculada pelo juiz na terceira fase do cálculo. Então, é exatamente isso que acontece, tá? Essa é a alternativa certa, letra C. Vamos analisar a alternativa D. Furto, sendo totalmente irrelevante a devolução do bem a partir do convencimento da esposa. Não é verdade. Por quê? Porque nós temos a figura do arrependimento posterior. Vamos trabalhar com e se, né? Professora, e se ele não tivesse simplesmente furtado a TV, mas ele tivesse roubado a TV? Ele tivesse ido lá com uma arma, com um revólver apontado para a cabeça dos empregadores dele e tirado a TV de lá, um carro, né? Algum bem mais valioso. Valeria o arrependimento posterior? Não. Nesse caso, a gente não poderia aplicar nem desistência voluntária, nem arrependimento eficaz e nem arrependimento posterior. Por quê? Porque neste caso, o que vai acontecer? Neste caso, da violência ou da grave ameaça, não será possível arrependimento posterior, já que o arrependimento posterior, ele é sempre utilizado, ele só pode ser utilizado para os crimes de natureza patrimonial praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. A partir do momento que existe aí um roubo com o emprego de violência ou grave ameaça, não é possível o arrependimento posterior. Professora, mas nesse caso, seria possível a desistência voluntária ou arrependimento eficaz? Não. Por quê? Porque a partir do momento que ele emprega a violência, no momento do emprego da violência,
com a intenção da subtração do bem, ele já consuma o crime. Então aí não dá para falar nem desistência voluntária, nem arrependimento eficaz. Tudo bem, gente? Então, por favor, me respondam aí se tá tudo certo. Manda um emoji pra mim, por favor. Manda um coração, manda um emoji pra mim, pra eu saber se vocês entenderam essas diferenças, que são muito importantes. Vira e mexe são cobradas na prova da OAB, em concursos públicos, na vida em geral, né? São teses defensivas super importantes que vocês podem utilizar na vida profissional de vocês. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido. Um beijo muito grande pra vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de pegar o material lá no nosso grupo de Telegram. Ah, professora, eu não tenho Telegram. Baixa o Telegram, gente, é rapidinho, né? Toda semana tem material lá, tá? Para vocês poderem assistir as aulas com base no material de forma mais didática, de forma mais completa. Tudo bem? Então tá bom, tô vendo aqui várias carinhas felizes, né? O pessoal me entendeu, então esse era o objetivo. Na semana que vem a gente continua com o nosso programa, estamos aí na reta final já. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, boa noite, boa noite. Um beijo muito grande e até quarta-feira que vem com mais uma Pena Live, tá bom? Boa semana para vocês, gente. Até mais, tchau, tchau. Boa semana.